Fala galera, Pipo aqui para mais uma aulinha de biologia. Como sempre, os links para todos os materiais estão aí na descrição e vamos de aula. De aula de número 3 de citologia. Hoje o tópico vai ser membrana plasmática, então é um tópico muito importante dentro desse conteúdo. É um conteúdo que na verdade vai transcender para outras áreas da biologia, então isso vai ser muito importante lá em fisiologia, em histologia, também muito importante em botânica. Então é muito importante que vocês entendam de fato esse conteúdo bem, para que você possa desenvolver outros conteúdos dentro da nossa área. Agora, vamos começar falando da coisa mais básica assim, da membrana. Lembrar que a membrana plasmática é uma organela, né? A gente começou estudando o núcleo e na próxima aula a gente vai avançar para as outras organelas. Só que a membrana plasmática ela tem um lugar especial aqui por causa principalmente da sua primeira função, que é a função de permeabilidade seletiva que eu coloco aqui, que é basicamente controlar o que entra e sai dessa célula. Então ela vai ter proteínas aqui, canais, e pela própria membrana, pela sua composição, a gente vai acabar tendo aí a possibilidade de controlar o que entra e sai. Então é como se fosse o portão da célula. E por isso que a outra função muito clássica dela é delimitar o perímetro celular, delimitar o que é a célula de fato, porque é a extremidade dela. Mas é muito mais do que apenas uma cerca, por exemplo, porque há um controle constante do que entra e sai. Tá? Agora, além disso, a gente poderia falar do reconhecimento celular, sendo um papel muito importante, caiu na prova da UERJ 2025, da discursiva, né? Então lembrar que as células, elas não têm visão, elas não têm tato, então como é que elas reconhecem uma a outra? A partir de membrana, a partir da própria membrana, né? De glicocálix, que seriam basicamente carboidratos ou glicolipídios, e às vezes até glicoproteínas, que vão ser importantes para que a gente possa ter a identificação de cada tipo celular. Os vírus vão usar disso, os bactérias vão usar disso, qualquer parasita vai usar disso, mas até o nosso próprio corpo vai usar disso. Então, muitas vezes, quando a gente tem uma doença autoimune, é porque há uma falha nesse reconhecimento, em que a célula não é percebida como do próprio corpo, o que é perigoso. E, além disso, a gente tem dentro dessa ideia de controle de permeabilidade seletiva, né, controle do que entra e sai, a gente também tem a questão do transporte de nutrientes, que muitas vezes vai ser mais até do que controlado, mas vai haver até um gasto energético para que possa acontecer. Agora, vamos entender qual é a composição dessa membrana plasmática. Ela tem 4 partes, por exemplo, tá? Basicamente, a gente vai ter os fosfolipídios como a base da composição. Vejo que aqui no meu desenho está em amarelo, aqui está em azul. Eles vão ser os mais presentes. É um tipo de lipídio que é anfipático, então ele é polar e apolar. A maior parte dele vai ser apolar, que são esses tracinhos pretos que aqui aparecem, que são 2 cadeias de ácidos graxos, que podem ser saturados ou insaturados, a própria Enem já cobrou isso. Lembrar que a cadeia saturada ela vai garantir um pouquinho mais de rigidez, enquanto que a cadeia insaturada vai garantir mais fluidez. E o fosfolipídio como um todo, tá, ele vai acabar sendo sempre usado para controlar essa questão da fluidez da membrana. O que é a ideia de fluido aqui? É a ideia de poder trocar. Então esses fosfolipídios trocam de posição constantemente e permitem que os outros componentes ali também troquem de posição, garantindo que essa célula não seja estática. Então imagina que aqui a célula, se o cálcio está vindo nessa região, é importante que tenha transportadores de cálcio aqui. Mas imagine que todos estão aqui. É possível fazer esse transporte para lá por causa da permeabilidade seletiva, tá? E quem é que está do outro lado no controle maior da rigidez? Seria o colesterol. Aqui só presente em animais, tá? Então só células animais vão ter o colesterol, isso é bom que seja dito. Ficou famosa uma questão que falava sobre um tipo de pão que ficou muito esquisito, assim, porque ele botava lá que tinha colesterol. E pão é feito de amido, basicamente, né? É feito de plantas. Não faria sentido a gente ter colesterol ali. E aí foram ver, estava adulterado, tinha outras composições que não deveriam, tá? E acabou virando uma questão bem interessante. Então vale lembrar que colesterol só está presente em animais, e aqui na membrana vai ser a mesma coisa, só presente em células animais. E não é nem que ela garante uma rigidez, vamos deixar claro, tá? Ela vai regular um pouco da rigidez e fluidez. Ela é um contrabalanço em relação aos fosfolipídios. Os fosfolipídios geralmente vão deixar mais fluido, enquanto que o colesterol, nas temperaturas mais naturais, temperaturas do nosso corpo, elas vão garantir uma maior rigidez. Mas dependendo da temperatura, o colesterol pode agir de uma forma diferente. Ele pode até deixar mais fluido, o que é interessante, tá? Então o colesterol aqui é um coringa, tá? Que ajuda a regular a fluidez junto do fosfolipídio.
Agora, talvez, aquela que é mais falada vai ser a proteína. As proteínas, a gente tem proteínas de reconhecimento, como a glicoproteína, mas a gente também vai ter proteínas de transporte, tá? Que são geralmente proteínas chamadas de canal, proteínas transportadoras, ou até proteínas integrais que podem estar associadas a todo um mecanismo de ativação. Então, às vezes eu tenho um receptor aqui, que não vai colocar o material para dentro, pode ser um receptor hormonal, tipo o receptor de insulina, ou um receptor de T3 ou de T4, e ele vai gerar uma sinalização interna, tá, para que haja uma resposta em relação a esse hormônio. Então as proteínas têm muitas funções aqui associadas à membrana, mas com certeza o maior destaque para elas está associado ao transporte de nutrientes, através desses canais e transportadores, e também o reconhecimento celular, através das glicoproteínas, né? Então uma proteína associada a glicídios. E quando a gente junta as glicoproteínas, o glicolipídio e até carboidratos sozinhos, a gente vai ter como conjunto o que a gente chama aí do glicocálix, tá? Então o glicocálix é basicamente o conjunto de todo o carboidrato envolvido no reconhecimento celular. Você, numa hora de uma prova, por exemplo, você pode falar só das proteínas, tá? Você não precisa especificar todas. Mas se quiser ser mais genérico, é legal você conhecer esse nome glicocálix, que vai conjuntar aí todos esses materiais que vão atuar no reconhecimento de cada célula. Agora, um experimento interessante que mostrou o funcionamento aí dessa membrana e ficou famoso depois em várias questões é o experimento do mosaico fluido, que ele provou pra gente que a membrana é como se fosse, de fato, um mosaico, no sentido que ela é feita de várias peças, e ela é fluida, ou seja, ela permite esse transporte dos receptores e de todos os componentes por todo o espaço do seu perímetro. E como é que a gente fez isso? Um cientista basicamente juntou duas células, uma célula humana e uma célula de rato, e elas estavam marcadas com componentes aí fosforescentes diferentes. Então, quando ele juntou de início, como é que ficou, né? Ficou todos de rato de um lado e todos de humano do outro. Mas ao longo do tempo, ele foi avaliando essa fluorescência e percebeu que os receptores depois estavam todos entrelaçados, trocados de posição, mostrando que cada receptor ali não tinha uma posição exata, e sim existia uma fluidez na capacidade de movimentação desses materiais, tá bom? O que acabou sendo bem interessante, porque isso garante uma maior sobrevida para essa célula, tá bom? Agora vamos falar do que mais importa dentro do conteúdo de membrana, que é transporte. Então primeiro vamos começar falando do que é difusão e do que é osmose. E aí eu vou usar principalmente aqui o caderno, porque ele fica separado e eu acho mais didático, tá? De vocês entenderem isso. Vamos entender primeiro a ideia do que é soluto e do que vai ser solvente, porque isso é da química e muitas vezes vocês não pegam isso muito bem. Soluto e solvente são duas partes de uma mistura. Então, quando a gente está falando aqui de uma solução, de uma mistura, a gente vai ter dois ou mais até componentes. E a gente vai sempre falar que o soluto é aquele que está em menor quantidade, enquanto que o solvente é aquele que está em maior quantidade. Quando a gente fala de células humanas, quem é o clássico solvente? Em geral, a gente está falando da água. Salve raríssimas exceções, onde a gente vai usar, por exemplo, óleos como solventes, a gente, em geral, vai estar sempre falando da água como solvente porque ela é conhecida como solvente universal. Ela é muito presente no nosso corpo, em geral a gente está falando de mais de 65% dele, então faz sentido que ele atue dessa forma. E quem vão ser os solutos? Os solutos podem variar, a glicose pode ser um soluto, os sais minerais como sódio, cloro, como potássio podem ser solutos, mas basicamente qualquer molécula aqui pequena vai poder ser classificada como soluto, que vai estar em menor quantidade do que a água. Aqui os solutos eu estou representando com as bolinhas laranjas, enquanto que o solvente é o espaço aqui ocupado pela água que está dentro desses dois recipientes. E aqui no meio tem uma membrana. Em cada um dos casos, ela vai ser semipermeável, no sentido que ela só vai permitir a passagem de uma parte dessa solução. Então, nessa primeira aqui, essa membrana aqui no meio só permite a passagem de soluto. E aí a gente vai entender como funciona a difusão. Difusão, por definição, é a passagem de soluto por uma membrana. E vamos pensar o seguinte, ali eu tenho uma quantidade onde eu tenho 5 de um lado e 4 do outro. A tendência natural é que a gente vai tentar equilibrar, mas aí como ali a matemática não funciona, vamos fazer com dedos mesmo. Imagine que eu tenho 3 de um lado, 3 solutos desse lado e 1 do outro. Se a gente tem que pensar o seguinte, a tendência natural do mundo é o equilíbrio, porque é o caos, ou seja, as moléculas ficam em transição constante, a gente chama isso de entropia. Então, naturalmente, a gente só vai ter a estabilidade chegando quando existir algo bem equilibrado. Se tem 3 de um lado e 1 do outro, eventualmente o que vai acontecer com esse que tem a mais aqui? Ele sai daqui e ele vai parar aqui. E a gente vai ter
2 de cada lado, equilibrando essas duas soluções, mantendo as concentrações iguais. Por que eu digo concentração? Porque aqui tem 100 ml de soluto e aqui também. Então, para que a concentração seja a mesma, se só passa soluto, eu preciso ter a mesma quantidade de soluto dos dois lados, tá bom? Agora, vamos entender o seguinte. Se eu analisar friamente, como é que foi a passagem de soluto aqui? Ela saiu do meio que estava mais concentrado, que tinha 3, e foi para o meio menos concentrado, que tinha 1. E isso vai acontecer sempre com o soluto. Então, a passagem livre de soluto, sem gasto de energia, que é chamada de difusão, ela sempre acontece do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, até que a gente tenha o equilíbrio dessas soluções, tá? Agora, vamos tentar entender o outro lado da moeda. Por quê? Lembra que eu falei, a entropia está acontecendo. A gente tende o caos e o caos vai acabar tendendo ao equilíbrio. Então, a gente tem que pensar o seguinte. Nesse caso aqui, a membrana só vai ser permeável a solvente. Soluto não passa. Então, aqui a água consegue transitar de um lado para o outro. E aí, pensa comigo. Se eu tenho 100 ml desse lado de cá e eu tenho 3 solutos desse lado. E aqui eu tenho 100 ml, mas eu só tenho um soluto. Para que a concentração seja a mesma, eu tenho que pensar o seguinte. Se aqui eu vou ter mais soluto, eu preciso ter também mais solvente. Pensa quando você misturou o seu Nescau e ficou muito escuro e você queria um Nescau um pouquinho mais claro. O que você vai fazer? Você vai botar mais leite. Ah, mas eu quero mais escuro, então eu vou botar mais soluto. Então tem que saber a forma de equilibrar. Aqui, quando a gente está falando de solvente, eu só posso diluir ou tirar para concentrar. Não tem, aí no caso do leite, não teria como tirar o leite, mas imagine que fosse. Até poderia botar para evaporar, mas tudo bem. Agora vamos lá. Eu tenho 3 de um lado, eu tenho 1 do outro de soluto, mas eu tenho 100 ml de cada lado. Então aqui qual é a concentração? É 1 soluto por 100 ml. E aqui, 3 solutos por 100 ml. Está muito desequilibrado. Então, se aqui tem 3 vezes mais soluto do que aqui, eu preciso agora ter 3 vezes mais solvente do que aqui. E olha como equilibra matematicamente. Se 50 ml sai desse lado e vai para esse lado, o que eu vou ter de resultado? Agora eu vou ter 150 ml do lado que tem 3 solutos, ou seja, 3 solutos por 150 ml. Faz a matemática básica aí, divide por 3. Fica 1 soluto para cada 50 ml. E quanto que sobrou desse lado de cá? Sobrou 50 ml, mas só tem 1 soluto. Então também ficou com a concentração de 1 soluto por 50 ml. E a tendência natural vai ser equilibrar. Logo, se vocês observarem a osmose, que é a passagem de solvente, no caso, no nosso corpo, basicamente passagem de água, ela vai sempre do meio menos concentrado, 1, para o meio mais concentrado, aqui, o 3. Então, a ideia básica que eu quero que vocês entendam é que o soluto ele vai sempre do meio mais para o meio menos, enquanto que a osmose vai do menos para o mais. Por quê? Pelo mesmo motivo, visando equilibrar. A difusão eu saio do mais para o menos para que possa equilibrar a concentração dos solutos. E no caso da osmose, eu tiro água do meio menos e mando para o meio mais para que a concentração fique igual. Porque se aqui tem mais soluto, eu preciso ter mais solvente. Tá? Isso, obviamente, é percebido de várias formas, tá, no ambiente, e eu sempre acho que o mais importante para você não ficar preocupado em decorar é gravar um exemplo da realidade. E aí vamos pensar no caso mais clássico de todos, que é colocar sal na salada e esperar um tempo para comer. O que vai acontecer se eu coloco sal na minha salada e espero um tempo para comer? Ela fica murcha. Por quê? O excesso de sais no meio externo da alface, ou de qualquer outra salada, rúcula, sei lá o que você gosta, vai acabar criando um meio mais concentrado, como se fosse esse. E aí o meio mais concentrado faz o que com a água? Ele puxa a água para cá. E por isso que a alface fica murcha. Então a ideia básica é você pensar que difusão e osmose têm caminhos contrários. Por que vão passar substâncias diferentes, né? Porque como os dois têm o mesmo objetivo, que é o equilíbrio, a gente precisa do contrário. Porque um é difusão, passagem de soluto, e o outro é osmose, passagem de solvente, tá bom? Eu recomendo muito que vocês assistam bem essa parte e gravem isso, porque todo o entendimento do resto da aula depende disso. Agora, vamos entender como isso impacta na questão dos meios, tá? Por quê? Eu posso ter meios que vão ter poucos sais e eu tenho meios que vão ter muitos sais. Por que isso? Porque essa é a realidade do corpo. A gente tem diferentes meios. E isso é a realidade do planeta. Como eu falei, quando eu boto muito sal na salada em volta, eu estou criando um meio hipertônico. E quando eu tiro muitos sais, eu tenho um meio hipotônico. Isso tem uma clara realidade, a gente traz isso para a realidade dos peixes. Quem vive na água doce vive no meio hipotônico. É um meio com poucos sais. Por isso que o nome é água doce, porque ela tem poucos sais. Mas quem vive no mar, no oceano, vive no meio com muitos sais. Então vive no meio hipertônico.
Tem animais que conseguem transformar e chegar no meio. É o caso de tubarões e peixes cartilaginosos. Eles transformam o corpo deles para que lá no mar eles sejam isotônicos. E aí vamos analisar essas palavras. Todos terminam com tônico, porque tem a ver com tonicidade, que é controle de concentração. Agora, hipo vem da palavra pouco, então tem menor tonicidade em comparação ao outro. Ou seja, o meio tem menos sais do que o próprio indivíduo ali, o ocelo. Quando a gente fala de hiper, vem de muito. Então, o meio tem muito mais sais do que o ambiente interno da célula. Iso vem de igual. Inclusive, quando a gente faz um exercício, qual é o melhor tipo de líquido para você consumir depois? Vai ser justamente o isotônico, como a marca Gatorade ou Powerade da Coca-Cola e aí vai. Esses materiais, esses líquidos, né, eles têm a mesma concentração do nosso corpo, para justamente não evitar aí a perda excessiva de água das nossas células. Porque, por exemplo, eu posso tomar uma água com pouquíssimos sais? Não é tão recomendado. Imagine que eu resolvo tomar água pura, sem nenhum sal. Eu posso até chegar à morte, dependendo da quantidade. Porque essa água sem sais vai acabar entrando em grande quantidade em direção ao meu tecido, que tem muito mais sais que ele. E isso pode provocar uma desregulação extrema até a explosão da célula, como a gente vai ver. Agora vamos entender o seguinte. A gente já compreendeu o que é meio hipo, iso e hiper. Agora vamos entender o que vai acontecer com a água em cada um dos cenários. E eu quero que vocês entendam o seguinte, isso é muito comparativo, deixa eu até dar um zoom aqui. Porque se eu falo que o meio é hipo, eu quero que vocês entendam que ele é hipo, o meio, o ambiente externo. Isso faz do ambiente interno da célula hiper, porque ele vai ter mais, porque é sempre comparativo. E aí vamos pensar o seguinte, se tem poucos sais fora, vai ter muitos sais dentro. Com isso, a tendência natural da osmose, passagem de solvente, aí do meio menos para o meio mais. E aí, com isso, a água entra. Dependendo da quantidade de água que entre, essa célula não vai aguentar. Então, ela começa a ganhar água, 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 como se fosse um balão enchendo. Chega uma hora que ela explode. Esse processo de explosão celular pelo excesso, o excesso de entrada de água, a gente chama de plasmoptise. Esse nome, sim, é importante. Quando acontece, o nosso sangue também ganha um nome especial com as hemácias. É o caso chamado de hemólise. O pessoal de São Paulo adora cobrar isso. Agora, uma coisa curiosa é que as células vegetais não sofrem isso. Por quê? As células vegetais têm parede celular. Então, o que acontece é o seguinte. Quando a célula vegetal ela vai crescendo, 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 ela vai aumentando de tamanho por um tempo. Mas como a parede celular é rígida, é dura, é feita de celulose, eventualmente ela não consegue crescer mais. E não tem mais entrada de água. E ela estabiliza. Então a gente fala que as células vegetais, bem como as células bacterianas e as células de fungos, todas as três têm parede celular, elas não sofrem plasmoptise. Elas vão crescer até determinado ponto e depois não crescem mais. E a gente fala que elas ficam túrgidas. A palavra túrgida aqui vem de cheia. Ela está lotada de água e ela não aguenta mais colocar água para dentro, mas ela também não vai explodir por causa da presença da parede. Agora vamos para o outro extremo. E se fosse o meio hiper? No meio hiper, eu tenho muitos sais do lado de fora. Logo, comparativamente falando, do lado de dentro eu tenho pouco. Então a tendência natural da água vai ser de saída, porque a água vai sempre o meio mais concentrado. E aí com isso, a nossa célula que tinha uma quantidade de X de água vai começando a murchar, murchar, murchar. Até que eventualmente ela tem tão pouca água que ela morre. Esse fenômeno a gente chama de plasmólise. Essa é mais fácil de gravar, porque plasmólise, lise vem de morte ou de quebra. Então aqui morte. E plasmo vem de plasma, citoplasma. Então, o citoplasma é basicamente água. Se eu perco toda a água, ele morre. E a célula morre. Tá? Então, a plasmólise é a morte por murchar a célula demais a ponto dela perder toda a água possível. Novamente, tem um nome especial no sangue, chama-se crenação. Esse aqui não tão fácil, mas pelo menos cai menos, tá? Agora, vale dizer que células vegetais aqui também vão sofrer plasmólise, porque a parede celular ela é rígida. Então, ela impede que exploda, mas ela não impede que essa célula murche, tá? Então, vale dizer que células vegetais, fúngicas e bacterianas também, vão sofrer plasmólise igualmente uma célula animal. E o que é o meio isotônico? O meio isotônico é o meio onde a gente tem a concentração igual de sais. Então, a tendência natural é que vai entrar e sair água na mesma proporção. Entra e sai, tá? Não é tipo, nunca entra e nunca sai. Não, entra e sai, mas na mesma proporção, né? Por causa do caos natural, vai se manter equilibrado. Então a célula tende a se manter aí inalterada. Já caiu muito questão de gráfico, tá? De volume celular. Então tinha uma questão lá da PUC, ficou famosa, que ela tinha um gráfico constante. Em que meio que ela tá? Isotônico, porque ela não muda de volume. Aí tinha uma curva que crescia. Se ela cresce, o que a gente vai observar? Que o volume dela aumentou, então ela está ganhando água. Eu estou no meio hipotônico. E se ela diminui de volume é porque ela está murchando. Então é porque ela está no meio hipertônico.
tá? Então é muito importante que vocês tenham essa capacidade aí de fazer essas comparações. Deixa eu voltar ao tamanho normal aqui do caderno e vamos lá avançar. Agora que a gente já entendeu o impacto do meio, vamos entender como é que funciona esse transporte na membrana propriamente dito, tá? Então, para começo de conversa, a gente vai dividir esses transportes em, primeiro, difusão e osmose, diferenciando o que é transportado. Então, tudo aqui que está em roxo e em vermelho é transporte de soluto, faz parte da difusão. Enquanto que a osmose aqui é o transporte de solvente, tá? Ela naturalmente vai do meio menos para o meio mais, isso sem gasto nenhum de energia. Não existe gasto de energia para transportar água, tá? Agora, vamos entender o caso da difusão, porque existe aí variações. Primeiro, vamos entender o conceito de gradiente de concentração. Gradiente de concentração, ou gradiente eletroquímico, é um gradiente dado pela substância aí que vai estar mais ou menos presente de um lado da membrana. A gente sempre fala que o gradiente de concentração de um soluto é do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, porque é o caminho natural dele para tentar equilibrar, como a gente viu na difusão. Só que tem duas grandes formas desse mecanismo acontecer. A difusão ela pode acontecer de forma simples ou de forma facilitada. Olha o nome, simples. Simples porque é simples. Ela simplesmente passa pela membrana. Substâncias muito pequenas e substâncias são apolares, por exemplo, a gente está falando dos gases, eles vão passar diretamente pela membrana, sem precisar fazer nenhum tipo de uso de transportador, tá? Mas tem que ser bem pequena e tem que ser apolar para fazer isso. Não é a maioria dos casos, tá? A maioria dos casos, quando a gente fala de transporte, a gente está falando de transporte de substâncias que são pequenas, mas são polares, ou seja, elas têm aí a formação de polos positivo e negativo. E isso vai fazer com que a gente tenha uma dificuldade de passar na membrana, porque lembra que eu falei que a maior parte da membrana são aqui os ácidos graxos, e eles são apolares. Então, substâncias polares não passam diretamente, e é por isso que a gente vai precisar de proteínas canais ou proteínas carreadoras ou transportadoras. Essas proteínas canais e transportadoras, elas vão fazer a difusão facilitada. Por isso o nome facilitada, porque ela é facilitada por uma proteína. Aqui a gente tem que tentar entender também que existe uma pequeníssima diferença. Eu nunca vi cobrar tão a fundo isso. Mas existe proteína canal, que é a que se mantém sempre aberto, e proteína transportadora ou carreadora, que ela tem um mecanismo de abrir e fechar, ou seja, ela só abre quando há a presença do material ali, tá? Então vai ser um pouquinho mais complexo. Agora, quando a gente fala dessas proteínas, tem proteínas que conseguem fazer esse transporte também, mas elas fazem o transporte no caminho contrário, ou seja, contra o gradiente de concentração. Porque tanto difusão simples quanto difusão facilitada, a gente está vendo o caminho a favor do gradiente, do meio mais, que está ali em cima, para o meio menos, que está ali embaixo. Agora, repara que a curva aqui, a seta em vermelho, ela está transportando contra o gradiente, do meio menos para o meio mais. Isso é algo que não é natural, que não está visando o equilíbrio. E aí, por isso, a gente vai ter um gasto de energia. E é esse tipo de transporte, a gente chama de transporte ativo. É um transporte que acontece na membrana por uma proteína transportadora, mas que vai contra o gradiente de concentração. E como ela vai contra o caminho natural, a gente vai precisar de gás de energia. Pode ser energia elétrica, acontece lá na membrana da mitocôndria. Pode ser energia na forma de ATP, acontece basicamente em qualquer célula do nosso corpo. Pode ser energia na forma de calor, tá? Pode ser energia voltaica, que acontece nos neurônios. Então tem diferentes formas, tá, disso acontecer, mas a gente tem sim sempre, tá, aí o contrário ao gradiente de concentração. Isso que eu quero que vocês entendam. E aí, isso acaba gerando, assim, uma pergunta muito importante, que é o seguinte: qual é o objetivo do transporte ativo, então? A gente tem que entender que as células do nosso corpo não necessariamente querem o equilíbrio. Então, nos nossos neurônios, é muito importante, e aí nas células como um todo, tá? Que tenha mais sódio fora da célula do que dentro da célula. E que tenha mais potássio dentro da célula do que fora. Então, eu preciso manter algo que não é equilibrado, para que a célula funcione normalmente. E aí, por isso, quem é que vai garantir que eu tenha sempre sódio mais fora e mais potássio dentro? Eu vou garantir isso pelo transporte ativo. Que o exemplo mais famoso de transportador ativo é a bomba de sódio e potássio, que ela constantemente fica tirando o sódio da célula e colocando o potássio, mantendo esse desequilíbrio. Isso gera um gráfico interessante, que é esse gráfico aqui de baixo, ó. O transporte passivo, ele sempre vai visar o equilíbrio, ou seja, quando eu analisar a concentração extra e intracelular, quando rola transporte passivo, no final a concentração vai ser a mesma, porque eles vão acabar equilibrando eventualmente. Agora, no transporte ativo não, eu vou ter sempre as concentrações diferentes. Tem gráficos, inclusive, que começam assim e depois eles acabam se unindo, como esse gráfico aqui. E fala que dependia de energia. Você fala, ué, então não era para ser o gráfico transporte ativo? Era, mas aí ele fala que em um momento T, vamos botar como se o T fosse aqui, ó.
a gente teve o corte no fornecimento de energia. E aí, com isso, o que gera de resultado? A gente vai ver as células só fazendo transporte passivo e equilibrando, tá bom? Agora, outro gráfico que é importante da gente conhecer é a diferença de fusão simples facilitada. Perdão, tá na ordem trocada aqui. Eu quero aproveitar esse gráfico que é igualzinho a esse gráfico aqui. A difusão simples, se vocês olharem aqui num gráfico de velocidade de transporte por concentração de soluto, ela tende a aumentar e não parar mais. Enquanto que aqui, eventualmente, no caso do soluto, vai estabilizar. Por que tem essa diferença? Difusão simples é pela membrana, então não importa, tá? Aqui a diferença. Quanto maior a diferença de concentração, maior vai ser a velocidade de transporte. E isso vai aumentando, aumentando, aumentando e não para de aumentar. Pode ser absurdo. Então, se eu tenho 99 de um lado e 1, a velocidade vai ser muito grande. Se agora eu estou botando 200 de um lado e 1 do outro, aumenta a velocidade. Agora, com a difusão facilitada, isso tem limite. Óbvio que vai aumentando com o tempo. Então, quanto maior a diferença de concentração, maior a velocidade. Mas eu dependo dos transportadores. Então, se eu tenho 200 de um lado e 1 do outro, se eu só tenho 100 transportadores, quantos que vão passar de uma vez só? 100. E aí vai ter que esperar os outros passarem para aí sim poder passar de novo. Ou seja, qual vai ser a velocidade máxima aqui? Seria 100 moléculas por segundo, por minuto, dependendo de quanto tempo demora para passar. E aí com isso, a gente vai observar que a difusão facilitada ela eventualmente estabiliza em velocidade, dado o limite aí em número dos transportadores ali presentes. Só que esse gráfico já apareceu muito parecido, tanto que eu estou usando o mesmo gráfico aqui, só que muda o que está aqui do lado. Continua sendo pela concentração de soluto, mas aqui a gente está falando, até na verdade, até mais de tempo muitas vezes, mas falando aqui no eixo Y de diferença de concentração intra e extra. Então como se fosse uma fração. O que está acontecendo aqui com a curva 1? Ela estabiliza, né? Então ela está mostrando que eventualmente a concentração intra e extra ela vai estabilizar. Isso geralmente estabiliza até esse valor aqui estaria exatamente em 1. Ou seja, o transporte passivo ele acontece até que as concentrações equilibrem. Ou seja, se lá fora tem 10 e aqui só tem 1, a tendência natural é que eles vão trocando, 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 até que chegue a 5 de cada lado. Qual que vai ser o valor da fração quando é 5 sobre 5? 1. Se fosse 20 e 1, eventualmente estabilizaria em 10 e 10. Novamente, qual seria o resultado da fração? 1. Ou seja, esse gráfico mostra pra gente que o transporte passivo ele sempre vai visar equilibrar as concentrações. Já o transporte ativo não, ele é livre. Ele vai poder crescer o quanto quiser. Por quê? Ele vai sempre mostrar pra gente que o transporte ativo vai visar desequilibrar. Tá? Ele vai visar manter as concentrações diferentes, porque ele é um transporte contra o gradiente com gasto de energia. Tá bom? Agora, vamos avançar e entender o seguinte. Até agora eu falei de transporte de pequenas coisas, porque existe transporte de grandes substâncias. Quando a gente vai transportar substâncias maiores, por exemplo, uma bactéria ou um vírus inteiro, ou grandes concentrações de moléculas enormes como um lipídio, eu não consigo fazer isso por pequenos transportadores. E eu não consigo fazer isso direto pela membrana. E aí que entra a ideia de endo e exocitose. Endo, dentro, ou seja, colocar substâncias grandes para dentro. E exo, é colocar substâncias grandes para fora. A exocitose geralmente não tem muitas variações de nome, tá? Agora, a endocitose, ela se subdivide em duas formas, tá? Que é a pinocitose e a fagocitose. Pinocitose é a entrada de substâncias grandes pela membrana, aí que sejam líquidas, ou pelo menos dissolvidas num líquido. Enquanto que a fagocitose seria colocar substâncias sólidas para dentro, tá? E a gente vai ter aí esse nome sendo muito falado lá em imuno, quando a gente for falar dos macrófagos, dos neutrófilos, que são células que vão fagocitar agentes estranhos, chamados antígenos, tá bom? E a gente também tem endocitose mediados por receptores, a gente vê muito isso em vírus, tá? Porque se associa um receptor e depois coloca ele para dentro. Agora, esse nome, fago, pino, é importante que vocês conheçam, que são basicamente subdivisões de uma endocitose, colocar para dentro, tá? Então, muito importante conhecer. E ainda nesse aspecto de variações, a gente também tem que conhecer o chamado transporte ativo secundário, porque eu falei que o transporte ativo é contra o gradiente de concentração, e isso não vai mudar, aqui também vai ser contra, só que com gasto de energia. Esse gasto de energia é o transporte ativo primário. Existe uma outra forma da gente fazer a substância contra o gradiente de concentração, que é o transporte ativo secundário, quando eu uso duas substâncias. Ou seja, eu consigo fazer uma única substância contra o gradiente? Não, mas se eu tiver duas exatamente, o transportador vai funcionar. E aí aqui a gente tem dois tipos de transporte ativo secundário, o chamado simporte, quando os dois vão na mesma direção, e o antiporte, quando a gente vai ter um indo numa direção contrária do outro.
Esse transportador de exemplo aqui, que é o sódio aminoácido, ele acontece lá no nosso material renal, tá? Então tá associado a néfron, é um exemplo muito clássico. Agora, esse aqui é mais famoso ainda, que é de sódio e glicose, esse aqui tá no intestino. Então pra gente absorver glicose, eu acabo absorvendo sódio junto. E aí vamos lembrar lá que eu falei de bebida isotônica, né? Que é um tipo de bebida que a gente visa equilibrar o nosso corpo pós-exercício. Eu perco água no exercício, eu perco sódio e eu perco glicose. Glicose porque eu quebro para gerar energia, sódio porque eu perco no suor e água porque eu perco também no suor. A água, para ser absorvida, ela precisa estar o mais isotônica possível. E aí a gente vai criar esse fluxo de íons, criando um meio hipertônico dentro da célula intestinal, e aí a água vem de graça por osmose. Isso é feito por esse transportador. Só que ideal seria eu poder escolher esses íons, porque quais são os íons que eu estou precisando? Glicose e sódio. E aí é por isso que acaba sendo muito interessante, porque esses dois vão ser puxados juntos. E por isso que é bom para a bebida você ter glicose e sódio. Por isso que o soro caseiro que a gente usa, né, para quando a gente está desidratado, tem o que na sua composição? A sal e açúcar. Sal para pegar o sódio e o açúcar porque aqui é a glicose necessária. Tá? Então nada mais é o isotônico do que um soro caseiro com um gostinho um pouquinho melhor. E é muito curioso que tem marcas, tá? Não vou ficar citando aqui para não ficar quebrando, tá? Até porque a gente está numa plataforma, mas tem marcas que não tem uma quantidade legal de sódio na sua composição. E que tentam ganhar dinheiro porque às vezes a bebida sai mais barata, porque vai ser mais barato você botar outros sais minerais. Só que não adianta tão bem, porque você não vai conseguir ficar de fato bem hidratado pós-exercício se você não tiver uma composição ideal de sódio, tá? Então, sempre fiquem de olho, isso dá pra ver no próprio rótulo, tá? Você vê e comparar essas composições. E pra gente fechar nossa aula, já que a gente está falando de membrana, a gente tem que pensar também nas adaptações de membrana. Então tem muitas adaptações de membrana necessárias para que a membrana possa se relacionar com outras células, porque lembrando que ela acaba sendo uma parede entre a célula e o espaço externo, mas isso pode ter uma outra célula grudada ali, ou ela pode ser em relação a um outro espaço. E o caso mais clássico que a gente fala lá em intestino, são as microvilosidades, são esses dobramentos de membrana aqui que acontecem por variações nos microfilamentos de actina e que vão aumentar a superfície de contato para que a gente possa ter maior absorção de nutrientes lá no intestino. Isso também aparece nos rins, tá? Então no néfron, como a gente tem reabsorção, a gente também vai ver essas células com microvilosidades ali. Quando a gente fala de células vegetais, muita gente não fala sobre isso, né? A parede celular dificulta. Então a gente vai ter aí pequenos espaços na parede para que possa haver essas trocas, tá? Entre células diferentes. A gente chama isso de plasmodesmos, tá? São pequenos poros ali na parede celular que permitem que a membrana possa fazer o seu trabalho corretamente. Porque a parede celular ela é rígida, ela não consegue controlar o que entra e sai. Quem controla o que entra e sai ainda é a membrana plasmática. E a gente tem junções intercelulares, tá? Junções entre células de tecido ou entre células diferentes, que vão fazer com que essas células fiquem grudadas, ancoradas, ou que elas fiquem até com pequenas comunicações. A gente tem três clássicas categorias, tá? As junções tight ou oclusivas, tá? Essas junções, elas são tight no sentido que elas são grudadas. A gente tem muito isso nas células epiteliais. A ideia aqui é grudar, de fato, essas duas células para que não haja espaço entre elas para a entrada de substâncias estranhas, como por exemplo um vírus, uma bactéria ou algo do tipo. A gente tem as junções que elas muitas vezes vão aparecer também com o nome de adesivas, tá? Ou aderentes, que é esse clássico ainda de célula epitelial. Ou pode ser algo mais forte ainda, que a gente chama até de desmossomo. Tá? O desmossomo, em geral, ele vai ser mais usado para ancorar na parede, mas ele ganha o nome de M-desmossomo. Quando é célula a célula, ele pode aparecer com esse nome aí de desmossomo. A gente tem as junções gap, que também vem de junções comunicantes, são pequenos espaços, tá? Como se fosse um canal que vive aberto para comunicar as células entre si. Elas são muito importantes lá em fisiologia do sistema cardíaco. Por quê? Sistema circulatório, perdão. A gente está falando lá de células musculares, né? Células dos miócitos cardíacos, que são pequenas, mas elas precisam fazer a contração juntas umas das outras. Então, quando o cálcio é liberado para que haja contração, esse cálcio passa por todas as células através dos chamados discos intercalares. E esses discos são regiões entre as células que têm as junções gap ou comunicantes que permitem a passagem do cálcio livremente. E a gente tem, por fim, junções de ancoramento, que geralmente a gente está falando de ancorar a célula no tecido, que eu falei que seria o clássico M-desmossomo. Muito comum em tecido epitelial que está grudado a um tecido conjuntivo, a lâmina basal muitas vezes, tá? E vai ser importante para que os tecidos fiquem conectados. É algo clássico até mais dos tecidos conjuntivos, porque muito tecido conjuntivo a função é conectar tecidos como função, tá bom? Bom, por hoje a gente fica por aqui. A gente vai dar sequência a essa aula depois falando das outras organelas e depois a gente fala de mitocôndria e de cloroplasto, tá bom? Até a próxima, um grande abraço e valeu!